Meu genro agarra minha filha pelos cabelos, na frente de todos, na minha casa. A mão dele fecha no rabo de cavalo dela como quem segura uma corda. Puxa, forte. A cabeça da Júlia vai para trás. Ela solta um grito baixo, meio sufocado, e seus olhos se enchem de lágrimas que não caem. E eu fico parada. O pai dele, sentado do outro lado da mesa, olha para o filho e sussurra: "Bom garoto." Como se fosse isso, como se aquilo fosse normal, como se a violência tivesse acabado de ganhar um prêmio. Algo dentro de mim racha, não quebra, racha, devagar, como um copo que cai no chão de cimento e demora um segundo antes de estilhaçar. Ninguém fala nada. Meu marido, Osvaldo, olha para o prato. Minha nora ri nervosa, arrumando a toalha de mesa. Meu filho, o Rodrigo, tussa e muda de assunto. E eu seguro a travessa de arroz como se fosse a única coisa sólida no mundo. Mas a Júlia me olha, e nesse olhar tem tudo: vergonha, dor, medo e esperança. Esperança de que alguém faça alguma coisa, de que alguém diga que aquilo não é normal, que aquilo não é aceitável. Só que ninguém diz, porque nunca dizemos, né? A gente engole, abaixa a cabeça, finge que não viu, porque é melhor não criar caso, porque toda família tem seus problemas, porque o importante é manter a paz. Mas que paz é essa que exige o silêncio de quem está sangrando por dentro? Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Aquele domingo começou como todos os outros. Acordei cedo, às 6 da manhã, como sempre faço há 40 anos. Coloquei o café para passar, liguei o rádio baixinho para não acordar o Osvaldo e fui para a cozinha preparar o almoço. Domingo é dia sagrado lá em casa, dia de família reunida. Eu faço questão. Sempre fiz. Hoje ia ser macarronada. A receita da minha mãe, aquela com o molho que demora 3 horas no fogo. Separei os tomates, a cebola, o alho. Peguei a carne moída que tinha deixado descongelando desde ontem. Tudo certinho. Tudo no lugar. Porque é assim que eu gosto. Tudo organizado. Tudo sob controle. Ou pelo menos era o que eu achava. A casa estava silenciosa. Lá fora, o sol de março batia forte no quintal. Dava para ouvir os pardais brigando no pé de jabuticaba e o cachorro do vizinho latindo para nada. Um domingo comum em São Paulo. Calor úmido, céu meio nublado, aquele cheiro de terra molhada que sobrou da chuva de ontem à noite. Osvaldo apareceu na cozinha às 7h30, de chinelo e bermuda, o cabelo ainda amassado do travesseiro. "Bom dia", ele disse, sem me olhar, pegando a caneca de café que eu já tinha deixado pronta para ele. "Bom dia", respondi. E foi só isso, porque é sempre só isso entre nós. Bom dia, boa noite. O almoço tá pronto. Não esquece de trancar a porta. 43 anos de casamento resumidos em frases soltas, funcionais, vazias. Ele sentou na cadeira da ponta, abriu o jornal, aquele jornal de bairro que ele compra todo domingo na padaria, e ficou lá, lendo em silêncio, tomando café, existindo ao meu lado como um móvel. Eu continuei picando cebola. A Júlia chegou às 10h30 com o Rafael. Minha filha mais nova, 32 anos, cabelo castanho até os ombros, sorriso bonito, mas cansado. Aquele tipo de cansaço que não sai com uma noite de sono, que fica grudado nos olhos. Ela trouxe um bolo de cenoura. "Oi, mãe. Fiz esse bolo hoje cedo. Tá ainda quente." Abracei ela apertado. Senti o corpo dela meio tenso, meio duro, como se estivesse sempre em alerta. "Que cheiro bom, filha. Pode deixar ali na mesa." Rafael entrou atrás dela. Alto, ombros largos, barba aparada, camisa social branca por cima da calça jeans. Bonito, charmoso, educado. "Dona Neuza, bom dia. Como a senhora tá?" "Bem, Rafael. E você?" "Muito bem, graças a Deus." Ele sorriu. Aquele sorriso de genro perfeito. De homem que sabe dizer as coisas certas, na hora certa. Mas eu já não acreditava mais naquele sorriso. Porque eu sei. Eu sei quando uma mulher está machucada. Mesmo que ela não diga. Mesmo que ela sorria. Mesmo que ela finja que está tudo bem. Eu sei porque eu fui essa mulher. O Rodrigo chegou meia hora depois com a Camila e as crianças. Meu filho mais velho, o primogênito, o orgulho do pai. Engenheiro civil, casado, 2 filhos, casa própria, carro na garagem. A vida toda arrumadinha, embrulhada para presente. Camila é bonita,
loira, sempre de salto alto, mesmo para um almoço de domingo. Fala alto, ri alto, ocupa espaço. E as crianças? 2 meninas, 7 e 5 anos, lindas e requietas, cheias de energia. Vó! Elas gritaram em coro, me abraçando pelas pernas. Minhas princesinhas! Eu disse beijando as testas suadas delas. Vão brincar lá no quintal enquanto a avó termina o almoço, tá bom? Elas saíram correndo e eu voltei para o fogão. Camila foi direto para a sala, sentar no sofá. Rodrigo ficou na cozinha comigo. Mãe, precisa de ajuda? Não, filho. Tá tudo quase pronto. Ele ficou ali, parado, sem saber o que fazer com as mãos. A Júlia já chegou? Perguntou. Já. Tá na sala com o Rafael. Ele acenou com a cabeça e saiu. O sogro do Rafael chegou por último. Seu Moacir. Um homem de 70 anos, alto, magro, voz grossa, jeito de militar aposentado. Ele sempre chega por último. E sempre sem avisar. Tocou a campainha. Eu sequei as mãos no pano de prato e fui atender. Seu Moacir, entre. Ele entrou sem cumprimentar. Passou direto, olhou ao redor como quem inspeciona um quartel e sentou na cadeira da cabeceira da mesa. A cadeira do Osvaldo. Osvaldo não disse nada, só se levantou e sentou em outra. Eu fiquei olhando aquilo e não disse nada também, porque é sempre assim. A gente não diz. Quando todos estavam sentados, eu trouxe a travessa de macarrão, depois a saladeira, depois o pão. Tudo quente, tudo cheiroso, tudo perfeito. Sentei na ponta oposta à do seu Moacir e comecei a servir. As crianças falavam ao mesmo tempo. Camila reclamava do calor. Rodrigo checava o celular. Rafael estava quieto, olhando para o prato. Júlia mexia no guardanapo, nervosa. E então aconteceu. A Júlia deixou cair o garfo. Foi sem querer. O garfo bateu no prato, respingou molho de tomate na camisa branca do Rafael. Ela ficou paralisada por um segundo, olhando a mancha vermelha se espalhando no tecido. Desculpa, disse, a voz baixa, quase um sussurro. Desculpa, eu não vi. Rafael olhou para a camisa, depois para ela, um olhar duro, frio. De novo, Júlia. Foi sem querer, amor. Eu limpo. Você é sempre tão desastrada. Ela abaixou a cabeça. Desculpa. E então ele estendeu a mão, agarrou o rabo de cavalo dela, puxou, forte. A cabeça dela foi para trás, os olhos dela se arregalaram. Ela soltou um gemido baixo, sufocado, e seu Moacir, do outro lado da mesa, sorriu. Bom garoto, ele disse. Foi ali, foi naquele exato segundo, que eu soube que não ia mais fingir que não via. Larguei a travessa na mesa. O barulho foi alto. Todos pararam de falar. Levantei, devagar, olhei para o Rafael, depois para o seu Moacir, depois para a Júlia. Júlia, vem comigo, eu disse. Rafael soltou o cabelo dela. Dona Neuza, a gente tá almoçando. Eu sei o que a gente tá fazendo, Rafael. Júlia, levanta. Ela me olhou assustada, confusa. Mãe, levanta. E ela levantou. Peguei a mão dela e saí da sala. Atrás de mim, ouvi a voz do Osvaldo. Neuza, volta aqui. Não voltei. Levei a Júlia para o meu quarto. Fechei a porta atrás de nós. Ela estava tremendo. As mãos geladas, os olhos arregalados, a respiração curta. Mãe, eu não quis. Foi sem querer. Eu juro. Eu não vi que ele estava tão perto. Júlia, para. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Olhei nos olhos dela. Aqueles mesmos olhos que eu vi pela primeira vez há 32 anos, na maternidade do Hospital São Camilo, quando ela nasceu pequena, roxa, chorando alto. Não foi sua culpa, eu disse. Você entendeu? Não foi sua culpa. Ela começou a chorar. Não aquele choro alto, dramático, mas aquele choro silencioso, de quem já não tem mais forças. As lágrimas desciam, uma atrás da outra, e ela nem limpava. Eu só deixei cair o garfo, mãe. Eu sei, filha. E ele ficou bravo. E o pai dele disse que ele era um bom garoto, como se puxar meu cabelo fosse normal. Não é normal. E você sabe disso. Ela abaixou a cabeça. Todo mundo viu. Todo mundo. E ninguém falou nada. Eu respirei fundo, porque ela estava certa. Ninguém falou. Osvaldo olhou para o prato. Rodrigo mudou de assunto. Camila fingiu que estava mexendo no celular. E eu fiquei sentada, segurando a travessa de arroz, congelada. Por quanto tempo? 5 segundos? 10?
Parecia uma eternidade. Eu deveria ter dito alguma coisa antes, falei. Na hora, na frente de todos. Júlia levantou os olhos para mim. Não, mãe, você não tem que... Tenho sim, porque eu vi. Eu vi e fingi que não vi. E isso é quase tão ruim quanto fazer. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou, a voz pequena. Você acha que eu exagero? O quê? Ele sempre diz que eu exagero, que eu sou sensível demais, que eu faço drama com qualquer coisa. E eu começo a achar que talvez ele esteja certo, que talvez o problema seja eu. Eu segurei os ombros dela, firme. Júlia, me escuta. Um homem que põe a mão em você. Não importa se é um empurrão, um puxão de cabelo, um aperto no braço, esse homem está errado. E não tem mas. Não tem eu provoquei. Eu mereci. Foi sem querer. Nada justifica. Mas ele não me bate, mãe. Não é tão grave assim. Não precisa deixar roxo para ser grave, filha. Ela ficou me olhando, como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez, como se alguém tivesse finalmente dito em voz alta o que ela já sabia, mas tinha medo de admitir. Tem quanto tempo que isso acontece? Perguntei. Ela desviou o olhar. Júlia, tem quanto tempo? Uns 2 anos. 2 anos. Minha filha vinha sendo machucada há 2 anos, e eu não tinha percebido. Ou pior, eu tinha percebido e tinha fingido que não. Porque é mais fácil fingir, né? É mais fácil acreditar que está tudo bem. Que é só uma fase. Que todo casamento tem altos e baixos. Até que você vê sua filha ser humilhada na sua mesa, na sua casa, na frente da sua comida. Bateram na porta. 3 batidas secas. Neuza, abre essa porta. Era o Osvaldo. Não respondi. Neuza, você tá fazendo uma cena desnecessária. Volta pra mesa. Não vou voltar. Silêncio do outro lado. Depois a voz dele, mais baixa, mais irritada. O Rafael tá pedindo desculpas. Disse que foi sem querer, que ele se exaltou. Vamos, não estraga o almoço. Eu abri a porta, devagar. Osvaldo estava ali, de braços cruzados, aquela cara de quem está cansado de um problema que não devia existir. Sem querer, repeti. Osvaldo, ele puxou o cabelo dela, com força, na frente de todo mundo. Foi um momento de estresse, Neuza. Ela sujou a camisa dele. E isso dá o direito de pôr a mão nela? Ele suspirou. Aquele suspiro que eu conheço há 43 anos. O suspiro de, você tá exagerando de novo. Olha, eu não sei o que você quer que eu faça. Quer que eu brigue com o genro no meio do almoço? Quer que eu expulse ele daqui? Quero que você me apoie. Eu te apoio, Neuza. Mas também acho que você tá sendo dramática. Foi um puxão de cabelo. Não foi nada demais. Nada demais, repeti devagar. Você acha que foi nada demais? Acho. Olhei para ele. Para o homem com quem eu dividi uma vida inteira. Para o homem que prometeu me proteger, me respeitar, estar do meu lado. E percebi que ele nunca esteve. Ele sempre esteve do lado da paz, do lado do silêncio, do lado do não cria caso, mas nunca do meu. Júlia não vai voltar para a mesa, eu disse. Neuza, e eu também não. Fechei a porta na cara dele. Júlia estava sentada na beirada da cama, olhando para as próprias mãos. Mãe, você não precisava brigar com o papai por minha causa. Não é por sua causa, Júlia. É pela minha também. Sentei do lado dela. Tem uma coisa que eu nunca te contei, comecei. Sobre o seu pai. Sobre como era no começo. Ela me olhou, surpresa. Quando eu casei com o Osvaldo, eu tinha 23 anos. Ele tinha 27. Bonito, trabalhador, educado. Todo mundo dizia que eu tinha dado sorte. E eu achava que sim. No começo. Respirei fundo. Mas depois de uns anos, eu percebi que ele era ausente. Não fisicamente. Ele estava sempre em casa. Mas emocionalmente, ele nunca estava. Eu falava. Ele não ouvia. Eu chorava. Ele saía da sala. Eu pedia ajuda. Ele dizia que eu estava exagerando. Mãe! E eu acostumei, sabe? Eu simplesmente acostumei. Achei que era assim que casamento funcionava. Achei que a gente não podia esperar mais do que isso. Achei que eu tinha que ser grata pelo que eu tinha. Um marido que não me batia, que não bebia, que trazia dinheiro para casa. Júlia estava me olhando com os olhos marejados. Mas grata por quê, Júlia? Por ser tratada com o mínimo de decência? Por não ser espancada? Esse é o padrão? Esse é o prêmio? Ela não respondeu. Eu passei 43 anos da minha vida aceitando migalhas e chamando de amor. E não quero isso para você. Mas o Rafael me ama, mãe.
Ele só tem esse lado às vezes, quando ele tá estressado, quando as coisas não saem do jeito que ele quer. Amor não machuca, Júlia. Amor não humilha. Amor não põe a mão. Mas ele pede desculpas depois. Sempre pede. E você sempre perdoa. E ele sempre faz de novo. Silêncio. Peguei a mão dela. Filha, eu sei que você ama ele. Eu sei que é difícil. Mas o que você viu hoje? O pai dele chamando ele de bom garoto, depois de te machucar? Isso não vai mudar. Porque para a família dele, isso é normal. Isso é aceitável. Isso é o que um homem deve fazer quando uma mulher sai da linha. Eu não quero desistir dele, mãe. Eu não tô pedindo para você desistir dele. Tô pedindo para você não desistir de você. Ela me abraçou, forte. E ficamos assim por um tempo. Duas mulheres cansadas, machucadas, tentando entender como chegaram até ali. Depois de uns 20 minutos, saímos do quarto. A casa estava estranhamente silenciosa. Quando entramos na sala, vi que Rafael e seu Moacir já tinham ido embora. Rodrigo e Camila estavam sentados no sofá, as crianças brincando no chão. Osvaldo estava na cadeira da ponta, de braços cruzados, cara fechada. Eles foram embora? Disse Rodrigo, sem olhar para mim. O Rafael ficou muito chateado. Disse que você foi muito grossa com ele. Eu fui grossa? Repeti, incrédula. Mãe, você criou um climão. Na frente de todo mundo. Rodrigo, você viu o que ele fez com a sua irmã? Vi. E ele já pediu desculpas. Disse que se exaltou. Acontece? Acontece? Júlia disse, a voz trêmula. Rodrigo, ele puxou meu cabelo. Forte. Júlia, eu não tô defendendo ele. Rodrigo falou, num tom de quem está cansado de explicar o óbvio. Só tô dizendo que a mãe podia ter resolvido isso de outro jeito. Sem fazer escândalo. Escândalo? Eu repeti, sentindo a raiva subir. Meu genro machuca minha filha na minha mesa e eu que tô fazendo escândalo? Camila levantou. Dona Neuza, com todo respeito, acho que a senhora exagerou um pouco. O Rafael é um bom rapaz. Só estava nervoso. Não precisava ter transformado numa novela mexicana. Olhei para ela, depois para o Rodrigo, depois para o Osvaldo, e entendi. Eles não iam me apoiar. Nunca iam. Porque para eles, o problema não era o Rafael ter colocado a mão na Júlia. O problema era eu ter falado sobre isso. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinha na cozinha. Osvaldo tinha ido dormir sem me dar boa noite. Júlia tinha voltado para casa dela, sozinha, porque Rafael tinha ido antes com o pai. Sentei na mesa vazia. Olhei os pratos sujos empilhados na pia. A travessa de macarrão pela metade. O bolo de cenoura da Júlia inteiro, intocado. E pensei, quantos domingos eu passei assim, preparando comida, arrumando mesa, limpando bagunça, fingindo que estava tudo bem? Quantas vezes eu engoli palavras para não criar caso? Quantas vezes eu me diminuí para caber no que esperavam de mim? Peguei o celular, abri o WhatsApp, mandei uma mensagem para Júlia. Filha, eu sei que você tá confusa. Eu sei que é difícil. Mas quero que saiba uma coisa. Você não está sozinha. Nunca mais vai estar. Eu te amo e eu vou te apoiar. Não importa o que você decidir fazer. Ela visualizou na hora. Ficou digitando. Parou. Digitou de novo. Parou. E então respondeu. Obrigada, mãe. Eu te amo também. E foi só. Mas foi o suficiente. A semana que se seguiu foi estranha. Silenciosa demais. Osvaldo mal falava comigo. Quando eu entrava na sala, ele saía. Quando eu perguntava alguma coisa, ele respondia com monossílabos. Sim. Não. Depois. Rodrigo me ligou na segunda-feira. Disse que eu tinha exagerado, que o Rafael estava magoado, que Júlia estava confusa por minha culpa. Mãe, você criou um problema onde não existia, ele disse impaciente. O Rafael é um bom cara. Trabalha, sustenta a casa, não bebe, não joga. E você vai destruir o casamento da sua filha por causa de um momento de estresse? Rodrigo, ele puxou o cabelo dela. E ele já pediu desculpas. O que mais você quer? Que ele se ajoelhe? Que ele vá preso? Quero que ele nunca mais encoste nela. Silêncio do outro lado. Mãe, você tá ficando radical. Radical? Querer que minha filha seja respeitada é radical? Você sabe o que eu quis dizer. Sei. E você sabe o que eu quis dizer também. Desliguei o telefone. Júlia não me ligou durante toda a semana. Eu mandava mensagem. Ela respondia, mas só coisas curtas. Tô bem. Depois a gente conversa. Beijo, mãe. Cada mensagem dessas doía mais do que se ela tivesse gritado comigo. Na quinta-feira, não aguentei mais.
Peguei o carro e fui até a casa dela. Júlia mora num apartamento pequeno, 2 quartos, no Tatuapé. Um prédio antigo, mas bem cuidado. Subi de elevador, apertei a campainha. Ela demorou para atender. Quando abriu a porta, vi logo. O olho esquerdo estava inchado. Não muito, mas o suficiente para perceber. Senti o estômago virar. Júlia. Oi, mãe. Ela disse, tentando sorrir. E eu não estava esperando você. O que aconteceu no seu olho? Ela desviou o olhar. Nada. Eu bati na porta do armário. Sabe como eu sou distraída. Júlia, não me mente. Mãe, eu não tô mentindo. Foi ele? Ela ficou parada, a mão ainda segurando a porta. Júlia, foi ele? Ele não quis, mãe. A gente estava discutindo e ele gesticulou e acabou me acertando sem querer. Eu entrei no apartamento. Fechei a porta atrás de mim. Sem querer, repeti devagar. Júlia, quando foi isso? Ontem à noite. E você não me ligou? Porque eu sabia que você ia reagir assim. Assim como? Assim? Ela explodiu, a voz estridente. Como se eu fosse uma coitadinha que não sabe se defender. Como se eu precisasse que você viesse aqui me salvar. Respirei fundo. Contei até 5. Filha, senta aqui comigo. Mãe, eu tenho que terminar de arrumar a casa. O Rafael vai chegar daqui a pouco e... Júlia, senta. Ela hesitou. Depois sentou no sofá. Eu sentei ao lado dela. Me conta o que aconteceu. Do começo. Ela ficou olhando para as próprias mãos, as unhas roídas, os dedos tremendo. A gente estava discutindo, começou, por causa do domingo. Ele disse que você me colocou contra ele, que você sempre fez isso, que você nunca gostou dele. E o que você disse? Eu disse que não era verdade, que você só ficou brava porque ele me machucou. E ele disse que eu era exagerada, que não tinha sido nada demais. E eu disse que tinha sido sim, que todo mundo viu, que até o pai dele achou normal. E foi aí que ele ficou bravo. E te acertou. Ela assentiu, os olhos marejados. Mas ele disse que não foi de propósito, mãe. Ele estava nervoso. Ele pediu desculpas depois. Chorou até. Disse que não sabe o que deu nele. Eu segurei a mão dela. Júlia, você percebe que isso tá ficando pior? Não tá ficando pior, mãe. Foi um acidente. Domingo foi um acidente também? Ela não respondeu. Filha, me escuta. Isso não vai parar. Vai só piorar. Porque ele sabe que pode. Porque ninguém faz nada. Porque você sempre perdoa. E quanto mais você perdoa, mais ele acha que pode continuar. Ele não é um monstro, mãe. Ele tem dificuldade de controlar a raiva às vezes. E a raiva dele sobra em você. Ela começou a chorar. Aquele choro silencioso de novo, de quem já não tem mais lágrimas sobrando. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu não sei. Eu amo ele. Mas eu tô cansada. Eu tô com medo. E eu não sei se consigo sair. Consegue. Eu te ajudo. Mas e se eu sair e não der certo? E se eu me arrepender? E se... Júlia, me olha. Ela levantou os olhos. Pior do que ter medo de sair é ter medo de ficar. Naquela tarde, ficamos conversando por horas. Expliquei para ela o que eu tinha pesquisado durante a semana. Os tipos de violência, os sinais, os ciclos, as fases. Mostrei artigos, depoimentos, números. Olha isso, eu disse, mostrando uma matéria no celular. A violência doméstica raramente começa com agressão física. Geralmente começa com controle, ciúmes, isolamento e humilhação. Quando a vítima já está enfraquecida emocionalmente, a violência física se torna mais fácil. Júlia leu em silêncio. Ele faz isso, mãe, ela sussurrou. Ele reclama quando eu saio com as minhas amigas. Diz que elas são má influência. Diz que eu fico diferente quando tô com elas. E eu parei de sair, porque era mais fácil. Isso é controle, Júlia. Ele também mexe no meu celular. Diz que se eu não tenho nada mais a esconder, não tem problema ele ver. E eu deixo, porque eu não quero que ele fique desconfiado. Isso é invasão de privacidade. E ele sempre diz que eu sou burra, que eu não entendo as coisas, que eu preciso dele para tomar decisões. E eu comecei a acreditar nisso. Ela olhou para mim, os olhos vermelhos. Quando foi que eu virei essa pessoa, mãe? Quando foi que eu deixei de ser eu? Abracei ela, forte. Você não deixou de ser você, filha. Você só esqueceu quem você é. Mas a gente vai lembrar. Juntas. Quando o Rafael chegou em casa, eu ainda estava lá. Ele parou na porta da sala, surpreso. Dona Neuza, não sabia que a senhora estava aqui. Oi, Rafael. Ele olhou para a Júlia, depois para mim.
Tentou sorrir, mas o sorriso não chegou nos olhos. Tudo bem com as senhoras? Tudo, eu disse. Ele ficou ali, parado, sem saber o que fazer, nervoso. Bom, eu vou tomar um banho e... Rafael, senta aqui um minuto, eu disse. Ele hesitou. Dona Neuza, eu tô cansado. Foi um dia longo. A gente pode conversar outro dia? Não, a gente conversa agora. Júlia me olhou assustada, mas eu não desviei o olhar do Rafael. Ele suspirou, irritado, e sentou na poltrona em frente ao sofá. O que foi? Vi o olho da Júlia. Silêncio. Ela me disse que foi um acidente, que você não teve intenção. E não tive, ele disse rápido. Eu já pedi desculpas para ela. 1000 vezes. Eu não sei o que mais eu posso fazer. Pode parar de encostar nela. Ele me olhou, incrédulo. Dona Neuza, com todo respeito, isso não é assunto seu. É sim, porque ela é minha filha e é minha esposa. E o que acontece entre mim e ela é problema nosso. Não quando você a machuca. Ele deu uma risada curta, sem humor. A senhora tá fazendo tempestade em copo d'água. Eu esbarrei nela sem querer. Acontece em todo casamento. Não, Rafael. Não acontece. Em casamento saudável, não acontece. Ele se levantou, irritado. Olha, eu não vou ficar aqui ouvindo sermão. Se a Júlia tá infeliz, ela que termine comigo. Mas não vem me pintar como vilão, porque eu não sou. Ninguém tá te pintando de nada, Rafael. Mas você precisa entender que o que você fez domingo e o que você fez ontem não é aceitável. Não é aceitável para a senhora, mas para mim e para Júlia é assunto nosso. Júlia, eu disse, olhando para ela, fala o que você sente. Ela estava pálida, as mãos tremendo. Júlia, Rafael disse, a voz mais dura. Você vai mesmo fazer isso? Vai deixar sua mãe se meter no nosso casamento? Fala, Júlia, eu disse, firme. Fala o que você sente. Fala a verdade. E então ela levantou, devagar, olhou para o Rafael e disse, eu quero que você saia. Ele arregalou os olhos. O quê? Eu quero que você vá embora. Agora. Júlia, você tá louca? Não, eu tô cansada. Rafael olhou para mim, furioso. Isso é culpa sua. Você ficou enchendo a cabeça dela. Não, Júlia disse, a voz mais firme. É culpa sua, por não me respeitar, por me machucar, por me fazer sentir pequena. Júlia, pelo amor de Deus, para com isso. Sai, Rafael. Ele ficou ali, parado, vermelho de raiva. Depois pegou as chaves e saiu, batendo a porta com força. O silêncio que ficou era pesado, mas não era sufocante. Era o silêncio de quem finalmente respira. Júlia dormiu comigo naquela noite, na minha casa, no quarto de hóspedes. Osvaldo não falou nada, só olhou, desaprovador, e foi dormir. De madrugada, acordei com o barulho de soluços vindos do quarto ao lado. Levantei e fui até lá. Júlia estava sentada na cama, abraçada nos joelhos, chorando. Filha, mãe, eu tô com medo, ela disse. E se ele voltar? E se ele ficar furioso? E se ele me procurar e... Sentei do lado dela. A gente vai na delegacia amanhã. Ela me olhou assustada. Na delegacia? É. A gente vai fazer um boletim de ocorrência, registrar tudo o que aconteceu. É importante, Júlia, para ter um registro oficial, para você estar protegida. Mas ele vai saber. Ele vai ficar mais bravo ainda. E por isso mesmo que a gente precisa ir, porque ele precisa saber que você não tá sozinha, que não é mais só você e ele, que agora tem a lei do seu lado. Ela ficou em silêncio, pensando. Eu nunca pensei que ia chegar nisso, mãe. Eu sei, filha. Ninguém pensa. Eu só queria ter um casamento normal, uma família, ser feliz. E você ainda pode ter, mas não com alguém que te machuca. Ela assentiu, devagar, e disse, a voz tremendo, então tá, a gente vai. Na manhã seguinte, sexta-feira, saímos cedo. Osvaldo já tinha ido trabalhar, ou fingiu que tinha. Fomos de carro até a delegacia da mulher mais próxima, na Zona Leste. O prédio era simples, com paredes pintadas de bege e cartazes sobre violência doméstica colados nas paredes. Júlia apertava a alça da bolsa com força. Ela estava pálida, tremendo. Mãe, e se eles não acreditarem em mim? Vão acreditar. E mesmo que duvidem, você vai falar. Você vai contar tudo. Entramos. Uma recepcionista nos atendeu, pediu nossos documentos e nos mandou sentar e esperar. Ficamos ali, no banco de madeira dura, cercadas por outras mulheres.
algumas sozinhas, outras com crianças no colo, todas com a mesma expressão: cansaço, medo e uma esperança tímida. Depois de quase 1 hora, chamaram o nome da Júlia. Uma delegada nos recebeu numa salinha pequena. Ela era jovem, uns 30 e poucos anos, cabelo curto, olhar firme, mas gentil. Bom dia. Sou a delegada Renata. Pode me contar o que aconteceu? Júlia hesitou, olhou para mim, respirou fundo e começou. Contou sobre domingo, o garfo, o molho, o puxão de cabelo, a fala do sogro. Contou sobre quinta-feira, a discussão, o olho inchado. Contou sobre os 2 anos, o controle, o ciúme, as humilhações. A delegada ia anotando tudo, sem interromper. Quando Júlia terminou, ela perguntou: Você tem testemunhas do que aconteceu no domingo? Tinha toda a minha família na mesa. Júlia disse, a voz baixa. E eles podem confirmar? Júlia ficou em silêncio. Eu respondi: Eu posso. Eu vi tudo. E posso testemunhar. A delegada assentiu. E sobre o olho roxo? Você tem fotos? Não, Júlia disse. Então vou te encaminhar para o IML agora. Eles vão fazer um exame de corpo de delito. É importante ter esse laudo. Júlia concordou. Depois de tudo registrado, a delegada olhou para Júlia com seriedade. Você quer pedir uma medida protetiva? O que é isso? Júlia perguntou. É uma ordem judicial que proíbe ele de se aproximar de você. Ele não pode ir na sua casa, no seu trabalho, nem te ligar ou te mandar mensagem. Se ele descumprir, pode ser preso. Júlia me olhou, indecisa. Filha, pede, eu disse. É para sua segurança. Ela engoliu seco e disse: Tá, eu quero. Saímos da delegacia, já era quase 12:00. Júlia estava exausta, mas também mais leve, como se um peso tivesse saído dos ombros dela. Mãe, obrigada, ela disse no carro. Pelo quê? Por me fazer ver que eu não sou louca, que o que ele fez comigo não é normal, que eu mereço mais. Segurei a mão dela enquanto dirigia. Você sempre mereceu, filha, sempre. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida da Júlia. E, de certa forma, da minha também. Rafael tentou ligar. Mandou mensagens. No começo eram pedidos de desculpas. Por favor, me perdoa. Eu prometo que nunca mais vai acontecer. Eu te amo. Eu preciso de você. Depois as mensagens mudaram de tom. Ficaram mais raivosas, mais acusatórias. Você tá ouvindo demais sua mãe. Ela sempre quis nos separar. Você vai se arrepender de ter feito isso comigo. E então veio a ameaça. Você não vai conseguir ficar longe de mim. A gente é casado. Você é minha mulher. E eu vou buscar o que é meu. Foi aí que a medida protetiva chegou. Um oficial de justiça foi até o trabalho do Rafael e entregou o documento. A partir daquele momento, ele estava proibido de chegar perto dela, de ligar, de mandar mensagem, de ir na casa dela ou no trabalho. Se descumprisse, seria preso. Júlia me ligou chorando quando soube que ele tinha sido notificado. Mãe, ele vai ficar furioso. Ele vai achar que eu exagerei. Não foi exagero, Júlia. Foi legítima defesa. Mas e se ele não respeitar a ordem? E se ele vier atrás de mim mesmo assim? Se vier, a gente chama a polícia. E ele vai preso. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha. Depois disse, a voz pequena: Eu nunca pensei que ia ter medo do meu próprio marido. Eu sei, filha. Mas vai passar. Prometo. Osvaldo continuava me tratando com distância. Ele achava que eu estava destruindo o casamento da Júlia. Que eu estava sendo dramática, vingativa, intrometida. Numa noite, depois do jantar, ele finalmente explodiu. Você tá feliz agora, Neuza? Ele disse, jogando o guardanapo na mesa. Você conseguiu o que queria. Separou a filha do marido dela. Eu não separei ninguém, Osvaldo. Ela se separou, porque ele batia nela. Batia? Ele repetiu incrédulo. Ele puxou o cabelo dela uma vez e acertou o olho dela sem querer. Isso não é espancamento, Neuza. Não precisa deixar roxa para ser agressão. Você tá exagerando, como sempre. Levantei da cadeira devagar. Sabe qual é o seu problema, Osvaldo? Você assiste tudo calado. Você vê, mas não age. Você aceita. Você normaliza. E sabe por quê? Porque é mais fácil. Porque se você admitir que é errado, tem que fazer alguma coisa. E você nunca faz nada. Eu tenho minhas opiniões, Neuza. E eu tenho as minhas. A diferença é que eu agi. Porque eu não vou ficar vendo minha filha ser machucada e fingir que tá tudo bem. Você tá sendo emocional. E você tá sendo omisso. Ele me olhou com raiva. Depois saiu da cozinha sem dizer mais nada.
3 semanas depois da denúncia, Júlia voltou para o apartamento dela, mas não sozinha. Eu fui com ela. Arrumamos as coisas, trocamos a fechadura, instalamos uma câmera de segurança na porta. A mãe acha que eu tô sendo paranoica? Ela perguntou nervosa, enquanto a gente passava fita isolante nos fios da câmera. Não, acho que você tá sendo cuidadosa. E isso é inteligente. Ela suspirou. Às vezes parece surreal, mãe. Ainda parece que isso tá acontecendo com outra pessoa. Como se eu tivesse só assistindo de fora. Sentei ao lado dela no sofá. É assim mesmo no começo, filha. Parece irreal, porque você passou tanto tempo acreditando que aquilo era normal, que agora, quando você finalmente sai, precisa reaprender o que é real. Sabe o que é mais estranho? Ela disse. Às vezes eu sinto falta dele. Não do que ele fazia, mas dele. Das coisas boas, do jeito que ele fazia café no domingo de manhã. Do jeito que ele me abraçava antes de dormir, nos dias bons. E aí, eu me sinto culpada por sentir falta. Não se sinta. É normal sentir falta. Amor não acaba de uma hora para outra, mesmo quando a pessoa não merece mais ele. Mas com o tempo, a falta passa. E você percebe que o que você sente falta não é dele de verdade. É da ideia dele, da pessoa que você queria que ele fosse. Ela assentiu, os olhos marejados. Eu só queria que ele tivesse sido diferente. Eu sei, filha. Eu também. 1 mês depois, Rafael descumpriu a medida protetiva. Foi numa quinta-feira à noite. Júlia estava saindo do trabalho quando viu o carro dele parado em frente ao prédio. Ele estava encostado no capô, de braços cruzados, esperando. Ela me ligou, apavorada. Mãe, ele tá aqui, na frente do meu trabalho. Não chega perto dele. Liga pra polícia agora. Eu não sei se consigo, mãe. Eu tô com medo. Júlia, liga. Agora. E fica onde tem gente. Não fica sozinha. Ela desligou. Eu peguei o celular com as mãos tremendo e liguei pro 190. Expliquei a situação. Dei o endereço. Disseram que iam mandar uma viatura. 15 minutos depois, Júlia me ligou de novo. Estava chorando. Mãe, a polícia chegou. Levaram ele. Ele estava gritando que eu era louca, que eu estava exagerando, que ele só queria conversar. Mas levaram ele. Graças a Deus. Você tá bem? Tô. Assustada, mas tô bem. Fica aí. Eu já tô indo te buscar. Rafael ficou preso por 3 dias. Quando saiu, não tentou mais contato. A advogada da Júlia entrou com o pedido de divórcio. Ele não contestou. 6 meses depois, o divórcio saiu. Júlia estava livre. Hoje, 1 ano depois daquele domingo, Júlia mora sozinha. Voltou a estudar. Fez novos amigos. Saiu algumas vezes, mas ainda não está pronta para um relacionamento sério. E tudo bem. Ela me visita toda semana. Às vezes jantamos juntas. Outras vezes só tomamos café e conversamos. E ela ri de novo. Aquele riso solto, sem peso, sem medo. E eu olho para ela e penso, valeu a pena. Cada discussão com o Osvaldo, cada olhar desaprovador do Rodrigo, cada comentário maldoso da Camila, valeu a pena. Porque minha filha está viva, está inteira, está livre. Osvaldo e eu ainda moramos juntos, mas não sei por quanto tempo. Porque depois de tudo isso eu percebi uma coisa. Eu também passei 43 anos invisível, 43 anos calada, 43 anos aceitando migalhas e chamando de amor. E talvez esteja na hora de eu fazer o que ensinei minha filha a fazer. Escolher a mim mesma. Semana passada, estava na cozinha fazendo café quando Júlia chegou de surpresa. Oi, mãe. Oi, filha. Que surpresa boa. Ela entrou e me abraçou. Daqueles abraços longos, apertados, que dizem mais do que palavras. Vim te agradecer, ela disse. Pelo quê? Por ter me salvado. Por não ter ficado calada. Por ter me mostrado que eu merecia mais. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Filha, eu não te salvei. Você se salvou. Eu só te lembrei que você podia. Ela sorriu. Então obrigada por me lembrar. E nós ficamos ali, na cozinha, tomando café, conversando sobre a vida, sobre planos, sobre o futuro. 2 futuros que finalmente tinham esperança de novo. 2 anos depois daquele domingo. Estou sentada na varanda do meu apartamento novo. É pequeno. 2 quartos na Vila Mariana, perto do metrô. Tem plantas na janela, uma poltrona confortável que eu mesma escolhi. E silêncio. Aquele tipo de silêncio que não pesa, que não sufoca, que só existe. Aos 68 anos, eu moro sozinha pela primeira vez na vida.
E nunca me senti tão em paz. O divórcio do Osvaldo demorou quase 1 ano para sair. Não porque foi complicado, a gente não tinha muito a dividir, afinal. Mas porque ele não acreditava que eu estava falando sério. Deusa, você tá sendo ridícula, ele disse quando entreguei os papéis. Depois de 43 anos, você vai jogar tudo fora por causa de uma briga? Não é uma briga, Osvaldo. São 43 anos de brigas que eu engoli sozinha. Eu nunca te bati, nunca te traí. Sempre trabalhei, sempre dei tudo o que você precisava. Menos respeito. Ele ficou me olhando como se eu tivesse enlouquecido. Respeito. Eu sempre te respeitei. Não, Osvaldo. Você me tolerou, me manteve, mas nunca me ouviu de verdade. Nunca me apoiou quando eu mais precisei. Quando a Júlia estava sendo machucada, você ficou do lado da paz. Não do lado dela, não do meu lado. Eu só não queria que você exagerasse. E você vê? Até agora você não entende. Proteger minha filha não foi exagero. Foi o mínimo que uma mãe podia fazer. E você me condenou por isso. Ele suspirou, cansado. Então é isso? Depois de tudo, você vai me deixar? Não, Osvaldo. Você me deixou há muito tempo. Eu só demorei para perceber. Assinei os papéis na frente dele, sem raiva, sem mágoa, só com uma certeza tranquila de que aquilo era o certo. Rodrigo não falou comigo por 6 meses. Disse que eu tinha destruído a família, que eu estava sendo egoísta, que eu devia pensar nos netos. Camila fez pior. Espalhou para todo mundo que eu tinha surtado na velhice, que eu estava influenciando a Júlia negativamente, que eu era uma má influência. No começo, doeu, não vou mentir. Mas depois, percebi uma coisa. A opinião deles não mudava a minha verdade. Eles podiam achar o que quisessem, mas eu sabia, no fundo do peito, onde ninguém mais alcança, que eu tinha feito a coisa certa. E isso bastava. A Júlia foi meu porto seguro durante todo o processo. Ela me ajudou a procurar apartamento, a arrumar as coisas, a recomeçar. Mãe, eu tô tão orgulhosa de você, ela disse, no dia que me mudei. Orgulhosa? Por quê? Porque você podia ter ficado, podia ter aceitado, podia ter passado o resto da vida naquela casa, naquele casamento, fingindo que estava tudo bem. Mas você não ficou. Você escolheu você e me ensinou que nunca é tarde para fazer isso. Abracei ela, emocionada. A gente se salvou juntas, filha. É, a gente se salvou. Hoje a Júlia namora de novo. Um homem gentil, educado, que a trata com carinho, que pergunta como foi o dia dela, que respeita quando ela diz não, que a faz rir. Ela ainda tem cicatrizes, ainda tem dias difíceis, ainda tem medo de confiar completamente, mas ela tá tentando, e isso já é muito. Rodrigo voltou a falar comigo uns meses atrás. Não pediu desculpas, ele nunca vai pedir, mas está tentando reconstruir a ponte, devagar, aos poucos. Osvaldo ainda mora na casa antiga, sozinho. Às vezes eu encontro ele no mercado ou na rua. A gente cumprimenta, cordial, e segue caminho. Não sinto raiva dele, nem saudade. Só uma compreensão triste de que a gente passou a vida inteira dividindo o mesmo espaço, mas nunca estivemos realmente juntos. Hoje de manhã, acordei cedo. Fiz café, sentei na varanda e fiquei olhando o céu clarear. Tem um pé de jasmim aqui embaixo e o cheiro sobe até o 3º andar. É doce, é leve. Peguei o celular e vi uma mensagem da Júlia. Bom dia, mãe. Vou aí almoçar com você domingo. Te amo. Sorri. Domingo. O dia que antes era sinônimo de obrigação, de fingimento, de silêncio pesado, agora é sinônimo de escolha, de leveza, de amor verdadeiro. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para Neuza, de 23 anos, aquela menina que estava prestes a casar, cheia de sonhos e esperanças. Uma coisa, você merece ser ouvida, merece ser respeitada, merece ocupar espaço. E nunca, nunca aceite menos do que isso, porque a vida passa rápido. E quando você perceber, vão ser 43 anos. E você vai olhar para trás e se perguntar, onde eu estava enquanto a minha vida acontecia? Mas eu não posso voltar. Então digo isso para você, que está me ouvindo agora. Não espera 43 anos. Não espera a filha ser machucada para acordar. Não espera a dor ficar insuportável. Acorda agora. Escolhe você agora, porque você merece. Sempre mereceu. E nunca, nunca é tarde demais. Hoje, aos 68 anos, eu finalmente aprendi a ser livre. E se eu consegui, você também consegue. Obrigada por acompanhar essa história.
Se ela tocou você de alguma forma, compartilhe. Alguém por aí pode precisar ouvir exatamente isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Sua história importa. Você importa. Se você está lendo essa história e se identificou com alguma parte dela, saiba, você não está sozinha. Violência doméstica não é só agressão física, é controle, é humilhação, é medo. E você não merece viver assim. Procure ajuda. Ligue 180. Central de Atendimento à Mulher. Fale com alguém de confiança. Denuncie. Saia. Porque você merece mais, sempre mereceu. E nunca, nunca é tarde para recomeçar.